Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e eu vou trabalhar com vocês o componente de geografia. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a importância de respeitar o outro, né? Respeitar o próximo. É importante a gente saber que somos diferentes, que pensamos diferentes, que temos gostos diferentes, né? E que eu gostar de uma coisa e não gostar de outra não significa que eu seja uma má pessoa, ou significa? Não, né? Só significa que o meu gosto é diferente do seu e que eu preciso ser respeitada, assim como você também precisa ser respeitado nos seus gostos, no seu jeito de ser, no seu modo de pensar. Todos temos direito de manifestar aquilo que pensamos de maneira educada, sem criar conflito, né? E quando for uma questão de muitas divergências de opiniões, o que eu faço? A gente vai conversar, até chegar em algum ponto que seja agradável para mim e agradável para você. Esse ponto a gente chama de consenso, quer dizer, aquilo que tanto um lado quanto o outro acham que é positivo, tá certo? Para a gente dar continuidade à nossa aula hoje, então, vocês tinham até duas tarefinhas de casa, lembram? Uma era desenhar como é que vocês se sentiram diante da notícia de mudar de casa, e o outro era vocês desenharem a sala de aula de vocês e pintarem ela da cor que vocês gostariam que ela tivesse. Fizeram isso? Interessante, né? Quando a gente tem esse poder de poder escolher a cor da sala. Claro, na imaginação a gente pode, né? Mas será que na escola dá para escolher a cor da minha sala? Sou só eu que estudo naquela sala? Não, né? E se a cor que eu gostar, o meu colega não gostar? E se o outro colega gostar de uma outra cor que não é nem a minha e nem a desse? Pensa a confusão, né? É por isso que a escola é que determina qual é a cor da sala. Porque a escola decidiu e todo mundo vai ter que acatar aquela ideia, não é isso? Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa aulinha de hoje, que vai falar um pouquinho sobre essas regras de convivência. Para que a gente conviva bem, a gente precisa lembrar que existem regras, né? Regras que nos ajudam a viver melhor, a respeitar o outro, a saber o que precisa ser feito, independente de eu gostar ou não. Por exemplo, é regra da escola, de algumas escolas, que a aula começa às 7h30. Ah, mas eu não gosto de entrar às 7h30. Mas vai adiantar você não gostar se você estudar de manhã? Não, né? Você vai ter que cumprir a regra. Ah, eu não gosto de usar uniforme, mas qual que é a regra da escola? Usar uniforme. Então você vai ter que usar uniforme, mesmo que você não goste, porque ela é válida para todos, para os que gostam e os que não gostam, certo? Então, regra serve para auxiliar, não é para prejudicar, não é para chatear, é para ajudar no nosso dia a dia, gente, tá bom? Então vamos ver o que o texto diz ali. Olha só. As regras de convivência são princípios que devemos seguir e que melhoram a convivência entre as pessoas. Essas regras servem para nos dizer o que podemos e o que não podemos fazer. Então eu levantei ali duas regras, né? Horário de entrada na escola, uso do uniforme, horário do intervalo. Ah, mas hoje eu não quero que o intervalo seja às 10, hoje eu quero que o intervalo seja às 9 e que não dure só 20 minutos, que dure 1 hora. Dá para ser assim? Não, porque qual que é a regra da escola? O intervalo é às 10 e é 20 minutos. Ponto, não é verdade? Porque a regra é isso, a regra é para auxiliar a convivência, olha lá. E que vai dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Se eu resolver que eu vou ficar 1 hora lá fora, provavelmente eu vou ser chamado por alguém responsável na escola para dar explicações, né? Para dizer por que você ficou fora da sala de aula quando todos os colegas já estavam em sala. Regras são feitas para serem respeitadas, certo? E daí aqui diz o seguinte, ó. Com a ajuda de um adulto, escreva 4 regras da sua casa. Muito provavelmente a sua casa tem regras, né? Eu tenho algumas na minha casa. Ninguém senta na mesa com celular, então ninguém na hora da refeição usa celular. É uma regra e a gente tem que cumprir, né? Ah, lá na minha casa, como todo mundo acorda cedo, a gente não dorme tarde. É uma regra, temos que cumprir. Então, coisas assim. O que você vai fazer? Isso daqui é a nossa lição de casa, tá bom? Você vai sentar com o adulto aí da sua casa e vai discutir com eles. 2 coisas que se pode fazer em casa e 2 coisas que não pode fazer em casa. Por exemplo, eu moro em apartamento. Dá para jogar bola dentro do meu apartamento? Não, né? Porque se eu começar a chutar bola no meu apartamento, além de eu destruir o que está dentro do apartamento, eu também vou incomodar o vizinho que vai ficar ouvindo aquela bola batendo.
Dá para eu ter uma bateria no meu apartamento? Não, né? Porque a bateria vai ficar um som muito alto e vai incomodar os vizinhos. Então, quer dizer, é meu direito ter a bateria, mas eu não estou respeitando o direito dos vizinhos de terem silêncio. Então, não dá. Então, isso aqui é para casa. Esse daqui nós vamos fazer juntos. Então, já sabem, quando a atividade é junto, o que que a gente faz? A gente presta atenção na professora, pausa e registra. E volta, não é isso? Para não cometer nenhum erro, para não ficar faltando nada. Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte: acompanhe a leitura que o professor fará em cada quadro. Então, pinte de vermelho o que não se pode fazer na sua escola e de azul o que se pode fazer. De modo geral, tudo que está escrito aqui é norma praticamente em todas as escolas. Então, eu vou usar a minha escola como referência. E você aí na sua casa usa a sua escola como referência, tá bom? Olha lá, na minha escola, jogar lixo no chão. Na minha escola isso não é permitido, porque isso complica a vida de quem limpa a escola. Então, não pode jogar lixo na minha escola. Isso não pode. Então, eu vou pintar de vermelho, porque não pode. Na minha escola pode brincar? Pode. No horário do intervalo, a gente pode brincar. Então, eu vou pintar de azul. Na minha escola, pode respeitar o professor? Deve respeitar o professor. Não tem nem discussão na minha escola. Tem que respeitar o professor. Isso é regra fundamental. Quebrar objetos da escola, pode? Não, né? Porque depois ainda é o meu pai que vai ter que pagar esse objeto que eu quebrei. Então, não pode. Sem contar que se eu quebro alguma coisa da escola, eu não estou prejudicando só a escola, não. Eu estou me prejudicando porque eu não vou poder usar aquele objeto e também estou prejudicando outras pessoas que também não vão poder usar. Então, é prejuízo para todo mundo. E brigar com os colegas, eu posso? De jeito nenhum. Brigar com o colega? De jeito nenhum. É muito chato, é muito ruim. Além da gente poder se machucar, a gente ainda fica triste, chateado, chora. Acabou o dia, não é verdade? Então, brigar com o colega, nem pensar. E aí, já que nós estamos falando de grupos, né? Porque quando eu estou na escola, eu estou num grupo, que é o grupo escolar. Quando eu estou em casa, eu estou num outro grupo, que é o grupo familiar. Quando eu estou lá no clube, eu estou no meu grupo social. Quando eu estou lá na minha igreja, eu estou no meu grupo religioso. Então, são diferentes grupos, né? Que têm objetivos diferentes, não é verdade? Será que o grupo da igreja vai fazer a mesma coisa que o grupo lá do clube? Não, né, gente? Lá na igreja eu vou para fazer a minha prece. Lá no clube eu vou para me divertir. São dois ambientes diferentes com objetivos diferentes. Então, olha lá, vamos ver o que cada grupo tem seu jeito. Olha lá, os espaços são ocupados por pessoas que se aproximam e formam grupos conforme preferências, gostos, ideias e pensamentos, né? Na escola, o grupo é bem diverso, mas, por exemplo, se eu faço parte de um grupo que joga futebol, então as pessoas que jogam futebol comigo gostam de tênis? Não, né, gente? Se nós somos um grupo de futebol, não que eles não possam gostar de tênis também, mas eles gostam muito mais do que? De futebol, não é verdade? Então, lembram que eu falei do grupo da igreja e do grupo social? Se eu vou lá na igreja, eu vou para fazer um tipo de ação. Se eu vou no clube, eu vou para fazer outro. Logo, se eu vou lá na igreja, todo mundo que está lá na igreja comigo está para fazer a mesma coisa. Ou será que alguém está lá na igreja para praticar um esporte? Não, né, gente? Então, é disso que fala aqui, ó, que os espaços são ocupados por pessoas que se aproximam e formam grupos conforme as preferências, né? É aquilo que eu tenho de mais semelhante, que os gostos são mais próximos, né? Que os desejos são mais próximos. Então, esses grupos são os grupos com quem eu vou conviver, não é verdade? Ideias e pensamentos. Não significa que no grupo, por exemplo, lá do meu clube, no meu grupo de futebol, todo mundo tem o mesmo pensamento ou todo mundo tem a mesma ideia. Não significa isso, mas significa que na grande maioria das vezes a gente gosta das mesmas coisas. Uma vez ou outra a gente diverge, mas na maioria das vezes a gente gosta das mesmas coisas.
A mesma coisa é em casa, né? De modo geral, a gente gosta mais ou menos das mesmas coisas. Claro que o pai tem uma ideia, a mãe tem outra, o irmão tem outro, mas de modo geral, a gente convive bem porque gosta das mesmas coisas. Olha lá. As pessoas que estão na sua sala, no caso da escola, fazem parte de vários grupos, não é? Porque vocês são um grupo escolar, mas cada um da sua escola vem de outro grupo. Pertence a um outro grupo social, pertence a uma outra família, um outro grupo religioso, né? Não está todo mundo no mesmo grupo. Nesses grupos também compartilhamos características culturais, como festas, tradições, costumes e até o que comemos. Mas o que é comum para um grupo pode ser diferente para outro, né? Talvez um grupo cultural de uma cultura determinada comemore algo que numa outra cultura não se comemora. São grupos diferentes, com critérios diferentes, com culturas diferentes e que não tem nem a cultura melhor e nem a cultura pior, tem a cultura diferente. Só isso, não é verdade? Então. E aí, gente, para vocês procurarem em casa hoje, além da liçãozinha que vocês vão ter que fazer do mão na massa, das regras de casa, o que pode e o que não pode, eu sugiro esse livrinho aqui, ó. Eu não, né? O autor do nosso livro didático sugere esse livro, Jeito de Ser, que é do Nier Ribeiro, né? Vamos ver o que acontece aqui, ó. O livro Jeito de Ser, de Nier Ribeiro, trabalha as questões de individualidade e diversidade. Quer dizer, eu sou um só, né? Mas o meu jeito de ser é diferente de outras pessoas. Então, eu sou único, cada um é único, mas quando nós estamos todos juntos, nós somos diversos, nós somos muito diferentes. Em suas páginas, o leitor é convidado a se imaginar em diferentes situações, nas quais terá de pensar em si e nos outros, né? Porque às vezes eu faço uma coisa e nem me preocupo com outra pessoa. É a história do balanço, né? Eu tô lá já há um tempão me balançando lá naquela balança do playground do meu condomínio. Tem um monte de criança querendo brincar, mas eu só me preocupo comigo. Eu tô brincando, não interessa quanto tempo eu tô brincando, os outros vão ter que esperar. Não é assim que funciona, né? E se é você que tem que esperar, será que você vai gostar de ficar esperando um tempão o teu colega sair da balança? Não, né? Então, é isso que o livro propõe, a gente se colocar em várias situações. Olha que bacana, né? E aí ele coloca na capa aqui, ó, a mão, né? Os 5 dedos da mão, porque os 5 dedos são diferentes, né? Um dedo não é igual ao outro, eles são de tamanhos diferentes, né? Não é verdade? E aí ele coloca, ó, um roxinho para cada dedo, né? Mostrando o quanto nós somos diferentes. Tá certo, pessoal? Então procura esse livro aí, procura descobrir quais são as histórias que ele traz, vê se você gosta e a gente conversa na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!